Muito boa tarde, como estão as coisas? Oração, ação retornando, nossos estudos continuando, nossa amizade se fortalecendo, nossa lucidez, nossa coragem para enfrentar o que precisaremos enfrentar. Muito bom. Não basta sabermos que vai ter inverno. Como a formiga, precisamos nos preparar, guardar folhinhas, no nosso caso, coragem e lucidez. É certo também que precisamos, como a cigarra, vibrar em alegria, vibrar em amizade, que são enormes patrimônios para enfrentar os problemas, fatores de resiliência, coragem, lucidez, amizade, boa sintonia, disciplina. Tudo isso nós estamos cultivando aqui, claro que também em diversos outros lugares. Tenhamos essas ferramentas, essas armas para a suprema vitória. Muito bom estar com vocês aqui, muito bom continuarmos o nosso estudo. Estamos estudando a infância do ponto de vista espiritual, revendo a infância do ponto de vista espiritual. A infância tem, na história da humanidade, diversas visões. A humanidade, ao longo da história, desenvolveu diversas visões sobre o que seja a infância. Pensava-se, representava-se, tratava-se a infância como se fosse a criança um adulto em miniatura. Suas roupas, até pouco tempo, até muitos lugares ainda hoje, muitas pessoas pensam na infância pelo que ela vai ser quando crescer e não pelo que ela já é. Pois para uma criança se dar bem, se realizar quando crescer, ela precisa viver bem a fase em que está. A melhor coisa que uma criança pode fazer para avançar como adulto é exatamente brincar, aprender, exercitar-se no corpo, na mente, no espírito. Como, aliás, será assim por toda a vida, a melhor maneira de habilitar-se a um bom futuro é dedicar-se integralmente, totalmente, atenciosamente ao presente, ao agora. Muito legal. O que podemos aprender então com a infância? Deus, percebendo como nós lidamos mal com o erro, acumulando pesos, venenos terríveis, nos viu perder a vitalidade, perder a mobilidade, esmagados pelo peso de mágoas, culpas, preconceitos, medos, de forma a entender na sua misericórdia que Ele precisava nos conceder uma pausa, um intervalo, um alívio desses pesos todos. Foi por isso que na reencarnação Deus estabeleceu o período da infância, onde o espírito deixa de ter contato com seu passado. Não se pode falar que propriamente esquecemos do nosso passado, porque o fato é que a consciência das vidas anteriores é
colocada no subconsciente. É verdade que nós não lembramos, mas não é verdade que perdemos o que aprendemos. Apenas fica no nosso inconsciente. É por isso que um gatilho da vida faz emergir memórias, capacidades, potencialidades que estavam adormecidas no inconsciente. É comum o relato de crianças, adolescentes e mesmo adultos que, às vezes, numa dinâmica de grupo onde vão fazer uma dramatização, apresentem um desempenho fora de série. Crianças muito pequenas são colocadas na frente de um piano e tocam. Mozart compôs uma sinfonia aos 6 anos de idade. São inúmeros os casos. Desafiado o nosso inconsciente, não é raro que ele tire um coelho da cartola, que ele faça emergir do lago conteúdos bons e ruins, perversidades emergem em tenra infância sem que a ciência do comportamento consiga explicar. Simpatias, antipatias emergem de forma imprevisível. Capacidades, talentos, tudo isso desenvolvido em outras vidas está dormindo dentro de nós, e contatos com pessoas é desconcertante como alguns bebês encontram pessoas estranhas, sorriem, se entregam, simpatizam. Às vezes mais do que com os próprios pais. Há casos de bebês que entram quase em desespero no contato com os pais. De onde vem isso? Não é? Para entendermos o papel da infância no nosso processo de desenvolvimento espiritual, podemos comparar com uma das máquinas nossas de informática. Seja o celular, seja o computador, o laptop. Quando sobrecarregados de programas e arquivos, esses equipamentos ficam muito lentos, disfuncionais, anti-operacionais, ou seja, não funcionam. Nós podemos comparar esse estágio de não funcionamento por sobrecarga de conteúdos interiores com a idade adulta, a idade madura, quando o espírito tem muita memória das suas experiências passadas, ele fica lento, pesado, não funciona. O que é preciso fazer? O que os técnicos fazem? O que o proprietário, junto com o proprietário, os técnicos fazem uma limpeza nesses programas e arquivos. Tiram tudo que não é necessário. Às vezes precisam simplesmente formatar, tirar toda a programação, todos os arquivos antigos e colocar nas nuvens. Um computador que coloca os arquivos e programas nas nuvens, perdeu esses arquivos? Não. Existe um caminho para puxar esses programas e esses arquivos das nuvens sempre que necessário. O paralelo é muito claro com a mente humana trazendo memórias, capacidades de outras vidas, do inconsciente para o consciente. Não é à toa que, assim como um computador formatado, ou seja, que foi liberado das memórias e programas, fica rápido,
o usuário dá um comando e a resposta é imediata, também nós, na infância, aprendemos como em nenhum outro período da vida. Nos mostramos disponíveis afetivamente como em nenhum outro período da vida. Por isso é que na infância se aprende tanto, se desenvolve tantos laços de afetividade pela disponibilidade que o espírito ganha com o afastamento das suas memórias passadas, dos seus pesos passados, da sua rigidez adquirida nas experiências passadas. Tudo isso, pela misericórdia de Deus, nos favorece um grande salto. Enquanto prevalece esse distanciamento das memórias, esse distanciamento nosso frente ao passado gerado pela infância, ao início da reencarnação, nós aprendemos muito, nos reconciliamos com inimigos, por mais que apresentemos antipatias em relação ao pai, à mãe, aos irmãos, a vivência em família favorece a formação de novos vínculos, de novas amizades, de novas fraternidades. E é assim que, quase que contra a própria vontade, o espírito evolui. Pela reencarnação, pela infância, pelo esquecimento, pelo distanciamento, digamos assim, de conteúdos trazidos de outras vidas. Muito bom, né? Entender o papel da infância e do esquecimento no projeto pedagógico de Deus. Hoje, vamos às questões 381 e 382 e 383 de O Livro dos Espíritos, no subitem A Infância, do capítulo 7, que tem por título A Reencarnação, segunda parte desse fabuloso livro. Adquira o seu, leia, estude. É preciosa essa leitura. É maravilhoso esse estudo. Vamos conosco. Questão número 381. Quando a criança morre, o espírito retoma imediatamente o vigor que possuía antes? Então, nas perguntas anteriores, se falava que o espírito fica cerceado, fica quase que bloqueado pelas limitações do corpo da criança. Então a criança possui seus órgãos pouco desenvolvidos e, ao acoplar nesse corpo com órgãos pouco desenvolvidos, a manifestação do espírito fica prejudicada, fica embotada, como um músico, por exemplo, um concertista de piano, a quem é dado um piano infantil, um piano de uma criança. A sua apresentação, a sua manifestação vai ficar necessariamente prejudicada. Pergunta Kardec se essa criança é afastada do corpo físico, se ela retoma imediatamente suas capacidades anteriores. Afastada como? Pela morte, pelo sono físico. O espírito retoma, afastado desse corpo com pouco desenvolvimento, que é o corpo da criança, ele retoma imediatamente o vigor que possuía antes? A resposta vem assim: sim, pois o espírito se livra do corpo físico, que era para ele uma espécie de limitação, uma espécie de cadeia, como é uma limitação ao exímio pianista o piano com poucos recursos, o piano de brinquedo. E continuam os espíritos: entretanto, só adquire a plenitude de sua lucidez
depois de estar totalmente separado do corpo físico, ou melhor, quando não existir mais nenhuma ligação prendendo o espírito ao corpo. Isso quer dizer o seguinte: o espírito recém-encarnado, quando está com as vestes da criança, fica extremamente limitado. Quando essa criança dorme, essa limitação diminui, mas como ainda há uma ligação entre o espírito e o corpo, se não houvesse ele estaria morto, esse embotamento, essa limitação do corpo ainda exerce um cerceamento das manifestações do espírito. Esse cerceamento, essa limitação só acaba com o fenômeno morte completamente consolidado. Aí o espírito experimenta sua plena liberdade. Muito interessante, não é? Questão número 382, Kardec pergunta assim: durante a infância, o espírito encarnado sofre com a limitação que seus órgãos lhe impõem? A resposta é não, porque o período da infância, além de ser natural, é uma necessidade para o espírito que está de acordo com os planos do Criador. Como nós falamos antes de começar o estudo, a infância se encaixa nos planos de Deus exatamente para propiciar um salto na nossa evolução, dadas as extremas limitações que o peso do passado imprimem ao espírito. Os preconceitos, as mágoas e as culpas são tremendos exemplos dessas limitações. E distanciando-se dessa memória, dessas capacidades do passado, o espírito se manifesta livre. Por isso, desfrutando dessa liberdade ainda que provisória, o espírito não sofre com a vivência da infância. Então os espíritos respondem: não sofre, o espírito encarnado durante a infância não sofre, porque o período da infância, além de ser natural, é uma necessidade para o espírito e está de acordo com os planos do Criador. É um período de repouso para o espírito que reencarna. Repouso, mas também, na sua sabedoria, Deus apresenta a criança num formato tão agradável, tão bonito, tão atraente e tão frágil, que estimula cuidados, estimula afetos em todos aqueles que o cercam. Então a criança repousa durante a infância, mas repousa sendo amada. Quase sempre a criança é muito amada na sua infância, e esse aporte de amor nos ajuda demais a esse reinício, porque toda encarnação é um reinício, é uma nova oportunidade, é um nascer de novo na carne, como falou Jesus para Nicodemos. Questão número 383, a pergunta de Kardec é a seguinte: que utilidade pode ter para o espírito passar pelo período da infância? Nós já tínhamos dado um painel geral, introduzindo a questão da visão espiritual sobre a infância, e agora vamos ter a resposta dos espíritos. Qual a utilidade pode ter para o espírito passar pelo período da infância? Eles dizem assim: uma vez que o espírito encarna com o objetivo de se aperfeiçoar, durante o período da infância ele é mais acessível aos conselhos e, diríamos nós, às experiências, às vivências que deve receber
daqueles que são responsáveis por sua educação. Como nós tínhamos falado, a infância, pelo afastamento do espírito frente às suas memórias e capacidades passadas, o espírito se mostra muito suscetível, muito aberto a novos aprendizados, seja no campo intelectual, seja no campo afetivo. E por isso abre-se a novas relações afetivas, mesmo com aqueles com os quais não simpatizava, e estabelece novas relações com os seus talentos, com as suas capacidades, exatamente aprendendo, adquirindo novas habilidades, potencializando as habilidades que já possuía. Ou seja, evoluindo. Não é? Então, que utilidade pode ter para o espírito passar pela infância? A resposta: uma vez que o espírito encarna com o objetivo de se aperfeiçoar, durante o período da infância ele é mais acessível aos conselhos que deve receber daqueles que são responsáveis por sua educação, na família, na escola, no meio social. E é por isso que a infância adquire essa função tão preciosa no projeto pedagógico de Deus. E é por isso que todos nós devemos sim a máxima atenção, o máximo carinho, o máximo serviço, prestar o máximo serviço a todo espírito que reinicia sua trajetória na matéria, que vive a sua infância. Devemos a máxima atenção, o máximo carinho, prestar os melhores serviços de nossa alma a esses espíritos que renascem, porque essa generosidade será para nós um exercício fabuloso de perdão, de reconciliação, de amor. E para eles será precioso também pelos mesmos motivos, para aproveitarem esse período da infância e se reconciliar com seus adversários, nos quais às vezes mamam, dos quais às vezes dependem, na figura de mães e pais, irmãos, avós, tios. A família é uma máquina de reciclagem de Deus, é uma máquina de lavar roupa suja de Deus. Mas que para exercer essa função de lavar roupa suja, o espírito precisa desse desapegar-se frente ao passado. E esse desapegar-se é exatamente a função propiciada pela infância, pelo esquecimento das vidas passadas que todos nós vivenciamos na infância. Então, mais que cuidar das nossas infâncias, mais que viver bem as nossas infâncias no corpo físico, Jesus, ao dizer que somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus, nos estimula demais a, não importa a idade do corpo físico, nos fazermos crianças. Vivermos a nossa curiosidade, a nossa disponibilidade intelectual e afetiva, reconciliando-nos, perdoando aqueles que erram conosco, nos perdoando por errar com os outros, aprendendo, ganhando amigos, ganhando relações, ganhando afetividades. Aquele que aprender a ser criança independente do corpo não precisa reencarnar mais, porque não precisa mais de infância.
Resgate, minha amiga, meu amigo, a sua criança interior. Deixe a atitude da criança dirigir a sua vida. E você viverá leve, disponível a aprendizados, a afetividades, a todos os remédios e lições que o médico sublime, que o professor magnífico trazem para nós a cada momento. Muito obrigado pela presença. Vamos saudar os amigos que estão aqui conosco. Eliane Serrão Claro, Enir Cajazeira Silva, Gugu Souza, que sempre externa a sua gratidão. A gratidão é um exercício. Realmente precisamos agradecer o nosso dia, agradecer a nossa comida, agradecer as pessoas que estão conosco, mesmo os inimigos, pelo papel pedagógico que exercem de libertação frente às nossas mágoas e às nossas culpas. Muito boa noite, Mônica Silva. Opa, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Sayonara Angélica, muito bom estar com você. Felipe Toledo, Nalva Gorre, Luciana Moraes Toledo, Andréa Santos, Mônica Silva sempre lembrando dos amigos desencarnados e encarnados, Enir Cajazeira, Nair Dolores Velasco e Rosa Nepomuceno. Muito prazer estar com vocês. Se você tiver qualquer amigo que tenha relações importantes com crianças, seja na forma profissional, como professores, psicólogos, médicos, educadores de todos os tipos, terapeutas de todos os tipos que trabalham principalmente ou também com crianças, mas também pessoas que lidem com crianças como pais, mães, avós, tios, padrinhos, que todos nós aprendamos a revalorizar a criança, sabendo, e com isso encerramos nosso dia de hoje, sabendo que tratar bem a criança é necessariamente fazer renascer a criança dentro de nós. Porque aí a nossa criança conversará com a outra criança. Porque o que mais uma criança gosta é lidar com outra criança. É preciso, é urgente que pais, mães, professores, médicos, psicólogos, assistentes sociais, educadores de todo tipo, se permitam renascer em espírito para ajudar esses amigos que estão renascendo na carne. Paz e bem, muito feliz por estar com vocês. Renasçamos para ajudar nossas crianças a renascer. Até a próxima. Amanhã estaremos novamente às 18 horas e você é nosso convidado. Paz e bem para todos. Até amanhã.